Em participação no Inteligência LTDA, Renato Batista e Renan Santos explicam a relação do MBL com o caso da refinaria Refit. Deixa o like, se inscreve e bora entender. Elefante da sala já ou não? Todo mundo fala do Refit e do Beraldo, seu canalha. O pessoal é muito educado aqui, né, cara? Por que os caras não... Cara, eu tô impressionado, né? impressionado. E mandaram uma pergunta também aí, eu até mandei pra vocês, como que tá ela formulada, que é sobre isso também, a gente já fala sobre tá isso. anotado aqui já. Vamos. Ó, é o seguinte, o Jonas perguntou, não seria um conflito de interesse vocês do MBL falando sobre o caso do Master, com o MBL tendo relações estranhas com a Refit em eventos e com o Beraldo sendo alvo da operação Poço Lobato? Então vamos lá, primeiro Beraldo. Eu gosto da parte que é um conflito de interesse, porque não tem nada a ver uma coisa com outra. Mesmo que a gente tivesse a ver com alguma coisa, um assunto, por enquanto, não tem nada a ver com o outro, por enquanto. Tá? Mas dito isso, a gente não tem absolutamente nada a ver com isso. E dois, eu nem sei se o Beraldo tem a ver. Eu acho que ele não tem a ver. Mas qual que é a ligação? Só pra vocês entenderem, o Beraldo, ele é presidente de uma refinaria nos Estados Unidos. E o Beraldo era do MBL? O Beraldo era do MBL. Ele era do MBL, apresentador da Jovem Pan. Ele já tinha sido executivo nos Estados Unidos de várias empresas, trabalhou com recuperação de várias empresas. Hoje ele, não sei se ainda é, mas ele era o executivo-chefe de uma refinaria nos Estados Unidos. Essa refinaria tem como um dos proprietários, aparentemente, nem sei se é exatamente ele, mas tem conexão com uma refinaria no Brasil, ou uma empresa no Brasil que chama Refit, que ela em si sonega bastante, aparentemente. Tem que ser muito cuidadoso. E aí tem uma investigação meritória sobre o caso, a investigação tem que andar, e o Beraldo foi arrolado por ter essa relação ali com a refinaria nos Estados Unidos. Se ele tem a ver com o que acontece no Brasil, aí se a investigação andar tem que provar. Ele, para se defender, se afastou não só do MBL, mas da Jovem Pan. Ele nem esperou a gente fazer o afastamento dele. Então ele se afastou, tá se defendendo. Que é o certo, né? Que é o certo. Para se defender. E aí ele está se defendendo e basicamente isso. E isso permite que a gente fale tanto que tem que ter investigações no caso da Refit, quanto que tem que ter investigações no caso do Banco Master. É isso que pessoas honestas fazem. Mas a relação do Refit que eles estão falando em eventos. Então, aí quando fala em eventos, né? Geralmente isso parte aí do meu amigo Nando Moura, né? Que diz que basicamente se você vai a um evento que tem 25 patrocinadores e um desses patrocinadores é uma empresa que anos depois vai ser arrolada numa investigação, você é necessariamente ligado, né, a essa empresa e faz parte do mesmo esquema dela, né? E aí para isso ele coloca, por exemplo, uma foto nossa num evento que tinha como um dos patrocinadores essa empresa, como também tinha tantos outros, incluindo a JBS, que a gente vai falar aqui, que também entra no lance do Master, né? Sim. Das relações do Joesley, etc. Seria a mesma coisa eu dizer que o Nando Moura, por exemplo, por ter comprado 2 cotas de imóveis no resort do Toffoli, que está envolvido no caso do Banco Master, que a gente vai falar aqui, eu diria que ele tem... ele está no meio do escândalo Master. E o caso dele me parece muito maior do que um evento ou outro, que são eventos públicos, cheios de pessoas, né? Como, por exemplo, falaram da Fórmula 1. Pô, você vai na Fórmula 1 e lá tem uma empresa... Cara, o que eu tenho a ver com isso, ele não né? ter processo, ele não está envolvido. É só você está fazendo uma correlação que seria a mesma coisa. Eu estaria medindo ele com a régua que ele mede os outros. Entendi. Então vamos lá, Renan. Como a gente introduz o assunto do Master, eu queria um contexto e depois uma linha do tempo. O que rolou, o que está rolando, ou a gente precisa voltar ao passado para começar? Olha, eu proponho, acho que esse aqui vai ser uma live que ela vai ser assistida daqui os próximos dias, meses e talvez ano. Completa. É a primeira vez que alguém vai comentar um escândalo desse tamanho, que é muito similar em termos de tamanho e abrangência ao que foi a Lava Jato, mas que teve uma operação abafa tão grande sendo feita para ninguém falar dela, que as pessoas hoje sabem em pedaços. Hoje, se você perguntar para qualquer pessoa na rua, ela não tem ideia o que é o escândalo do Banco Master. Ninguém sabe exatamente o que é, porque ele é tudo. Ele conseguiu ser uma espécie de conglomerado de escândalos de corrupção conexos. E ele, inclusive, conexo a outros escândalos de corrupção. Hoje não há como separar o escândalo do Banco Master, por exemplo, do escândalo do INSS. Até porque os dois começaram no mesmo modelo. Ele envolve governo Lula, ele envolve PT, ele envolve bolsonarismo, ele envolve gente que está no governo de São Paulo, tem que começar a ser cuidadoso aqui, envolve ex-presidente do Banco Central, envolve presidente do Banco Central, envolve mercado financeiro praticamente inteiro no Brasil, envolve praticamente todos os bancos, envolve governadores no plural, envolve prefeitos, juízes, ministros do STF, ministros do STJ. Portanto, do ponto de vista político, o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Eu acho que isso é desde a Lava Jato. Não, da história. Maior que a Lava Jato. Desde a chegada dos Portuga aqui. Esse aqui, parabéns os envolvidos. Eles... E não é à toa, né? A vida tem dessas coincidências. O pedido de registro do Banco Master ele ocorreu um dia depois do fim da Lava Jato.
Ou seja, um dia depois do fim da Lava Jato, do qual o Bolsonaro se orgulha de ter enterrado e acabado com a Lava Jato, surge já o Banco Master, né? Isso sem contar da vida pretérita do Banco Master, né? Do Banco Máxima, dos investimentos do Vorcar, da Igreja Lagoinha, enfim, são muitas coisas. É bom a gente seguir a linha do tempo que o Renan vai traçar aqui pra gente não se perder e não deixar nenhuma história acabar engolindo a outra, porque dá pra falar disso por horas. Entra até igreja evangélica. Igrejas. Mas em especial a igreja que mais cresce no Brasil evangélica, que é a Igreja Lagoinha, do André Valadão. Tá. Inclusive, só pra falar, nós fomos os primeiros no nosso campo. Nós fomos os primeiros, acho que na internet, a fazer vídeos grandes explicando o vínculo com a Lagoinha. Nós fomos os primeiros, no caso, eu posso trazer pra mim. Eu fui o primeiro a falar e trazer luz ao Fabiano Zettel, que é um dos maiores, vou colocar aqui de maneira clara, compradores de consciência desse país. Tá? Cara, e operador desse Gostei muito desse eufemismo. Comprador de consciência é maravilhoso. Cara. Um dos grandes compradores de consciência da história desse país. Pastor da Igreja Lagoinha. Promotor de festas. Aquele bombadão? Aquele bombadão. Promotor Coloca a foto dele para o pessoal ver. Não, assim, se puder alguém botar a foto, imagine que esse cara, ele é um investidor de venture capital. Olha só, um investidor de venture capital. Explica o que é venture capital. Você investe em empresas que estão crescendo, é uma atividade de risco. Então você se torna, o seu investimento é se tornar acionista de empresas menores, que podem ser, vamos dizer, startups que têm grandes possibilidades de crescimento. Então é uma atividade de muito risco. A maior parte das vezes que você investe, as empresas não dão certo, mas quando dá certo, dá muito certo. Estou explicando assim de maneira muito simples. Então eles entram, vamos dizer, em investimentos com grandes promessas de crescimento. Muitas delas falham, outras dão certo. Ele é um investidor de venture capital. Ele é pastor da Igreja Lagoinha. Ele era pastor da Igreja Bola de Neve. Ele é um advogado responsável por recuperações judiciais colossais. Participou de atividades jurídicas ligadas à Gafisa, Ambipar e muitas outras, tá? Ele também é o cunhado do Daniel Porcaro. E ele tem... Que é casada com a Natália, que também é pastora da Lagoinha. E veja só que incrível, a esposa dele, que é a irmã do Daniel Porcaro, vem ser também pastora da Igreja Lagoinha, tá? Então, é uma rede de conexão bem ampla. Bem ampla. E se vocês darem uma olhada na lata dele, né? Um naipe meio bombadão de... Parece assim, um cara da turma do Pablo Marçal, parece ser um vendedor de curso do Pablo Marçal. Você vai olhar e falar, cara, esse cara não é investidor de venture capital e muito menos esse cara é um pastor, tá? Esse cara é o que ele é e ele é um dos pivôs desse escândalo todo. É Fabiano Zettel, com 2 T's, tá? Você vai olhar e falar, não acho que esse cara seja um investidor de venture capital, tá vendo? Mas eu vou começar com um presente, e aí o que eu proponho aqui pra gente fazer é eu jogar o que tá rolando agora no momento, e aí a gente vai voltar lá pra 2018, 2000... Não, mentira, a gente vai voltar pra 2004. 2004, tá. 2004. Hoje, o que está acontecendo? Hoje, se vocês estão nos assistindo, ligarem, vamos à internet, foram pro Twitter, ligar a internet é feio, né? Tô velho. Vocês vão ver o Nicolas e um bando de rapazes do PL marchando pra Brasília, dizendo que vão lutar por um mundo melhor, por um Brasil melhor. É bem vago. Alguns acham que é pelo Bolsonaro, outros acham que é pela liberdade. Na prática, o Nicolas saiu andando lá da fronteira de Minas com Brasília, foi lá os puxa-sacos dele e estão gravando vídeo. Dentre os caras que estão presentes com ele, tem um rapaz chamado Cardoso pelo Mundo. É um criador de conteúdo. Não, esse é que ele tá dando RT, que tá desculpa, vídeo sobre isso. Dentre as pessoas que estão divulgando, tem um rapaz chamado Cardoso pelo Mundo. O Cardoso pelo Mundo, assim como é que é o nome dele? Renault? Marcelo Renault. São produtores de conteúdo que foram arrolados naquela lista de produtores de conteúdo que foram supostamente comprados pelo Banco Master para defender o Banco Master. Supostamente. Assim, eu posso dizer que supostamente o Cardoso gravou vídeos, né? Houve os vídeos de ataque ao Banco Central e defesa do Banco Master, tá? É esse cara aí, o bombadão lá do... Esse é o Fabiano Zettel. Tá. Esse cara é um empresário de venture capital, advogado que faz grandes... É o maior advogado de recuperações judiciais do Brasil, pelas supostas... vamos colocar aqui, pelos supostos honorários gigantescos que ele recebia. E pastor evangélico. Assim, o cara é um multitude. E sem medo de dizer, ele é um dos maiores criminosos do Brasil. Ele foi preso recentemente, né? Como tudo no Brasil, ele foi solto logo no dia seguinte. Mas esse cara, junto com o cunhado dele, Daniel Vorcaro, fizeram esse esquema que é um dos mais bizarros já vistos. Essa galera que tá indo pra lá pra Brasília e tal, né? Tô pegando isso porque me soa, tá? Como uma gigantesca operação abafa, como muitas outras que estão acontecendo, para esse escândalo do Banco Master, que tem inúmeras consequências agora caindo no colo de todo mundo. As consequências estão caindo agora no colo do governo do PT? Sim.
As consequências estão caindo no colo, por exemplo, do Tarcísio e de parte do mercado financeiro da Faria Lima? Sim. As consequências estão caindo no colo da Igreja Lagoinha, a ponto do Silas Malafaia ter vindo a público semana passada brigar com a Damares, que é a senadora evangélica, porque a Damares avisou, tem muitas igrejas evangélicas envolvidas no escândalo do INSS? Sim. Cara. E o escândalo do INSS tem relação com o escândalo do Banco Master? Sim. Totalmente. O que eu tô falando, assim, semana passada a gente soube, né, semana retrasada, na verdade, de influenciadores que estavam sendo comprados, dentre eles um bolsonarista que disse que ia denunciar tudo, tinha até um contrato de confidencialidade, amigo do Nicolas também. Mas o que nos parece, tá, é que não interessa a ninguém da política, nem do judiciário, nem do mercado financeiro, que se revele as entranhas do que aconteceu. Porque Muita gente grande envolvida. é todo mundo que importa É o- na política brasileira, tirando a gente, e, sei lá, Epstein do Brasil. é meio que um caso Epstein brasileiro. Fim de mais um. Aqui é assim: papo limpo, pensamento afiado e zero repetição. Descansa a mente aí e aparece no próximo, que vai ser ainda mais direto. A onça corta.